Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia. Hoje nós vamos ler um livro inteiro. Ele tem um capítulo só. É Obadias, um livro da Bíblia. Obadias. Bora ler a Bíblia comigo? Vem comigo ler a Bíblia. Abre a sua Bíblia em Obadias. A gente vai ler esse livro hoje. Obadias, que significa adorador do Senhor, é mencionado aqui no Antigo Testamento. Não existe evidência suficiente para identificar positivamente qualquer um desses indivíduos como autor do livro, mas aqui vários indivíduos são chamados de Obadias aqui no Antigo Testamento. Então, bora. Bom dia. Bom dia, Maria Clara. Deixa eu só esperar aqui o pessoal, mais algumas pessoas entrarem, porque hoje vai ser muito rapidinho. Hoje é só um capítulo com 21 versículos. Então vai ser muito rápido mesmo. Se bem que a gente conversa, né, e acaba... Tem um estudo aqui também. Deixa eu ver se alguma das meninas vão entrar e a gente começa, tá? Só mais um pouquinho de paciência aí, por favor. Indica essa live para alguma amiga, algum amigo que você acha que gostaria de entender mais sobre a Bíblia. E bora. Tamo junto. Bom dia, Elaine Suarte. Ó, gente, só mais um minutinho e a gente começa, tá? Um minutinho é o tempo de você clicar no aviãozinho aí, indicar para alguém essa live. Tomando meu chazinho aqui. Bora. Tô aqui colocando o curso pra rodar. Subir numa aula aqui. Bom dia, Bispa Dulce. Bom dia, Daniele. Vamos começar então? Deixa eu só colocar a aula aqui pra ir baixando. E a gente já começa. Então, muito bom dia. Hoje o nosso livro vai ser Obadias. Abra sua Bíblia aí, Obadias. Vamos bem rapidinho aqui estudar esse livro, porque eles são 21 versículos somente, um capítulo só. Mas tem um estudo aqui também aprofundando nesse capítulo, tá bom? Então vamos saber quem foi o autor do livro de Obadias. Vários indivíduos chamados Obadias são mencionados no Antigo Testamento. Então não existe evidência suficiente para identificar positivamente qualquer um desses indivíduos como o autor do livro. Então,
O nome Obadias significa servo ou adorador do Senhor. E aqui não dá muito detalhe quem seja o autor de fato. Como o livro não oferece uma data específica, a evidência interna e algumas informações obtidas de outras referências do Antigo Testamento possibilitam datar Obadias. O profeta menciona um ataque sobre Jerusalém. Os ataques sobre essa cidade registrados no Antigo Testamento incluem os de Sisaque, rei do Egito, os dos filisteus e árabes durante o reinado de Jeroão, os de Joás, rei de Israel, e os de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A maioria dos estudiosos data o livro como posterior à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Edom ajudou e encorajou o ataque de Nabucodonosor sobre Jerusalém, saqueou a cidade e impediu que os seus habitantes fugissem. Então, tudo aqui tinha um propósito. Bom dia, linda, maravilhosa! Bora, meninas! Então, hoje estamos lendo Obadias, que é muito rapidinho, então eu tô aqui só fazendo um estudo mais aprofundado sobre o livro. Pano de fundo: Obadias, um profeta que ministrou em Judá, o Reino do Sul. É também o mensageiro de Deus para Edom, vizinho inimigo de Judá, situado a sudeste do outro lado do Mar Morto. O Antigo Testamento recapitula a história dos conflitos entre as duas nações. Qual que é o propósito desse livro, então? Obadias proclamou o juízo de Deus sobre Edom pelas injustiças feitas a Judá. Então, por isso que nós estamos falando sobre Edom aqui. E lembrando, quem eram os edonitas? Quem que eram? Quem que era? Fala aí pra mim. Além das bênçãos de Deus sobre o seu povo no futuro. Em certa época, no século 6 ou 5 a.C., o reino de Edom foi conquistado provavelmente pelas tribos árabes. Os edonitas sobreviventes transferiram-se para Negueb, ao sul de Judá. Durante o período intestamentário, eles ficaram sob o domínio dos judeus e depois sob o domínio romano. Então, a profecia parece ser anunciada aos que vivenciaram ou observaram a conquista de Jerusalém por um exército estrangeiro que conspirou com os edomitas. O livro contém um oráculo profético contra Edom e também uma mensagem de esperança para o povo de Deus. A estrutura é tripartida, girando ao redor de uma passagem central, que apresenta as evidências das quais derivam os juízos apresentados. Nos versículos do 1 ao 9 e do 15 ao 21. E para a gente finalizar então o estudo sobre o livro aqui, os temas são: o principal tema desse livro, que é o mais curto do Antigo Testamento, é a reciprocidade. Deus castigou Edom, fazendo com ele o mesmo que essa nação fez contra Judá. Como Edom representa todos os que opõem ao Senhor, o pronunciamento de juízo de Obadias contra Edom adverte sobre a destruição de todos que se opõem a Deus e ao povo. Outro tema relacionado é a promessa de Deus sobre a libertação de Israel. Ambos os temas encontram cumprimento em Cristo, que sofreu o juízo de Deus a favor de seu povo. O último juiz para julgar cada pessoa e nação e estabelecer seu reino eterno na consumação do século. Então vamos começar o livro de Obadias. Os pecados e o castigo de Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então,
A nação de Edom descendia de Esaú. Esaú foi o irmão de Jacó, o irmão gêmeo de Jacó. Que eles tinham uma rixa já, né? Dentro da barriga da mãe. Eles já brigavam, né? E um nasceu ali pendurado, segurando o pé do outro, né? Então, o primeiro foi Esaú, que nasceu, e Jacó nasceu segurando o pé dele. Tipo assim, né? Pra ele não sair primeiro. Então, já tinha uma rixa com o povo de Deus desde o ventre da sua mãe. Começou no útero. Esse fato que eu acabei de falar para vocês representa então o conflito entre os irmãos. Aí a rivalidade entre eles se repetiu na história de duas nações, se repetiu na história de duas nações que deles descenderam. Obadias anunciou que o dia de Edom ajustar contas chegara, quando Deus chamou as nações para servirem de instrumentos de sua ira. Então vamos ler aqui do 2 ao 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te retomares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então aqui fala sobre as rochas, né? Que pode referir-se a Selá, capital de Edom, porque o rocha significa Selá em hebraico. A cidade estava construída sobre um monte rodeado de penhascos escarpados e eram suprida de água no caso de um cerco. Mesmo a mais forte defesa dos edomitas não os protegeria do juízo de Deus. Versículo 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Então aqui no 5, Obadias usou perguntas retóricas para enfatizar a totalidade do juízo de Deus. Diferentemente dos ladrões ou roubadores, as nações enviadas contra Edom não deixarão nada para trás. E no versículo 6, Esaú aqui se refere à nação de Edom também. Versículo 7 ao 9. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão. Puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Aqui Temã significa sul, é um outro nome para o país de Edom também. No capítulo 10, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então, aqui fala teu irmão Jacó, que refere-se aos ancestrais comuns de Edom e de Israel. Com base nesse laço familiar, Deus ordenou que Israel tratasse Edom com consideração especial. A violação desse relacionamento especial por Edom tornou mais hediondos os seus crimes. Então, Deus já tinha falado para eles terem uma relação boa, só que os edomitas tinha muito essa rivalidade ainda, né? Vamos ler aqui do 11 ao 14 e a gente comenta. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens
e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Israel, sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Sobre Jerusalém, versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos teus bens no dia da tua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado o que lhe restassem no dia da angústia. Então, esses versículos aqui do 11 ao 14, o Senhor acusou Edom por meio das palavras de Obadias de uma série de crimes contra Israel, e cada um mais repreensível do que o anterior, culminando em assassinato e em traição. No versículo 15, aqui fala assim: a restauração e felicidade de Israel. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Então aqui fala sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É uma expressão frequentemente usada pelos profetas. Se refere a qualquer período da história em que Deus age espetacularmente para manifestar a sua glória. Também pode se referir à ação final, a apoteótica e universal de Deus, para julgar as nações e salvar o seu povo. Esse versículo temático afirma que aquilo que é semeado será colhido. Então, vamos ler aqui o 16 e comentar sobre ele. Porque como bebestes no teu manto, no meu manto... Não, peraí. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Beberão de contínuo todas as nações. É uma metáfora empregada com frequência pelos profetas para os que recebem o juízo de Deus. Jesus usou a mesma metáfora para descrever o seu sofrimento na cruz, quando tomou sobre si o juízo de Deus. Todos beberão de um cálice recebido de Deus, seja o cálice de uma nova aliança, oferecido graciosamente a todos, seja o cálice da ira de Deus. Ou seja, ninguém fica sem a justiça, né? Vamos ler então o versículo 17 e 18 e comentar. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então aqui, bem-vinda Nájila, bem-vinda Anne, bem-vinda Daniele, sejam todas bem-vindas. Então aqui no versículo 18, a casa de Jacó e a casa de José refere-se à nação unida de Israel, incluindo Judá e as 10 tribos do norte, exiladas pelos assírios. A figura de linguagem do fogo indica que o povo de Deus será seu instrumento de juízo sobre Edom. A nação de Israel será restaurada nos últimos dias para cumprir essa profecia. Alguns que não esperam o cumprimento literal dessa profecia veriam isso apenas como a promessa da vitória final do bem sobre o mal. E no versículo 19,
fala assim: os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Então aqui os nomes dos lugares mencionados indicam que Obadias previu uma restauração completa das antigas fronteiras de Israel. A planície se refere à região de Judá, situada perto da Filístia. Os filisteus eram inimigos antigos dos israelitas. Efraim e Samaria a todo o território, incluindo no antigo reino do norte de Israel, ou a parte sul do reino, ocupado pela tribo de Efraim, que é a tribo de José, né? Efraim era o filho de José. Depois da sua conquista, em 722 a.C., essa região foi transformada em uma província assíria chamada Samaria. Gileade se refere ao território situado a leste do Jordão, antes ocupado pela tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Amém, maravilhosos? Aqui, para a gente finalizar, vamos ler o versículo 20 e 21 e comentar sobre ele. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então aqui Israel e Jerusalém refere-se aos exilados do reino do norte e do sul que queriam reclamar a possessão de sua herança, territórios que perderam para os inimigos por causa da desobediência. Sarepta era uma cidade fenícia na costa do Mediterrâneo, situada em Tiro, em Sidom, entre Tiro e Sidom. A localização de Sarepta é alvo de discussão. A identificação mais comum é com Sardes, na área menor, a atual Turquia. Então é isso, maravilhosas. Então esse livro, ele traz aqui uma mensagem de esperança para Israel, né? Onde Obadias, né, o autor, teve uma visão de esperança para Israel e também de juízo para Edom. Os edomitas eram para ter paz com Israel, mas eles quiseram, por causa do seu orgulho, sua soberba, serem melhores, maiores do que Israel, que era o povo de Deus, né? E aí eles tiveram um fim que Deus achou que seria melhor, né? Para não falar que era o que eles mereciam. Mas enfim, né? Nosso Deus é um Deus de justiça, paz, alegria e misericórdia. Feche seus olhos, vamos fazer nossa oração de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome, Pai amado, Pai querido. Tu és maravilhoso, Senhor. Coloca a tua mão sobre cada um de nós. Nos ajude em nossas dificuldades. Coloca a tua mão sobre o nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nossa vida. Por completo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e que o teu amor alcance a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje foi bem rápido, né? Maravilhosos. Mas amanhã estamos aqui novamente com o livro de Jonas, que também vamos ler Jonas completo amanhã. São só 4 capítulos. Hoje foi um capítulo só. Amanhã são 4 capítulos, mas são capítulos pequenininhos também. Beleza? Então, até amanhã. Beijos. 7h10, mais ou menos, estamos aqui.